E aí pessoal, me chamo Fernando e hoje nós estamos com o produtor João Paulo, aqui de Terra Alta. E o João Paulo, na verdade, ele é produtor de diversas culturas. Maracujá, açaí, mandioca e hoje nós viemos conversar com ele sobre o cultivo de acerola. O João Paulo é uma pessoa realmente experiente nessa cultura e por conta disso, com certeza vai nos trazer grandes informações. Por conta disso, hoje vai ser indispensável você assistir esse vídeo até o final. João Paulo, eu queria saber quantos anos você já é agricultor, independente da cultura da acerola. Há quantos anos você já trabalha nessa área da produção rural? Meu amigo, bom dia. Bom É uma dia, Paulo. satisfação sempre estar vocês aqui, estarem com a gente aqui no nosso plantio. Mais de 2 décadas, eu já Duas sou, décadas. sou produtor. E o senhor trabalha já com a acerola especificamente desde o começo? Ou foi a sua primeira cultura? A primeira cultura implantada aqui na nossa terra foi a acerola. Acerola. E qual o motivo? O que foi que levou o senhor a plantar a acerola, aliás? Primeiro que é uma planta de baixo custo, né, de investimento, no meu ponto de vista. Sim. E segundo, pela produtividade que ela começa a dar a partir do 8º mês, você já começa a ver dinheiro. Ah, interessante. É um ciclo curto do investimento até o primeiro retorno. Positivo. É isso que lhe chamou mais a atenção nessa cultura. Positivo. E aqui, até aproveitando essa pergunta, nós temos aqui em Terra Alta, que é próxima a Castanhal, e eu queria saber em relação à demanda por acerola. Como é que é hoje? O senhor consegue vender tudo aquilo que o senhor produz? Inclusive, vale ressaltar, o João Paulo hoje ele tem uma pequena indústria, certo, João Paulo? Positivo. Ou seja, processa, não só vende a fruta in natura, imagino, mas também processa para poder comercializar a polpa. Como é a demanda hoje para essa cultura? Bom, a demanda da acerola, ela sempre tem, né? Porém, o que eu no meu ponto de vista, precisa por parte aí dos investidores, por parte até do governo estadual, municipal, investir na questão da agroindústria. Embora eu já processe aí uma boa quantidade, né, da minha produção, mas ainda naquela fase que a gente chama de alagação, a gente acaba perdendo uma boa parte dessa produção. Uma coisa muito interessante que sempre vocês perguntam em relação a números, ou seja, qual é a produtividade que um pé de acerola consegue ter? Hoje, João Paulo, qual é, vamos dizer assim, que você fala, esse pé produziu muito e esse pé não produziu tão bem assim? Quais são esses tamanhos de produtividade que cada pé deve apresentar para você estar satisfeito com a produção? Bom, primeiramente a questão da idade, né? A partir que eu observo, que eu sempre faço acompanhamento da minha produção, eu anoto e tudo, até para a gente ter esse controle, né? Para saber o que é que tu investiu, o que é que tu ganhou na safra, enfim. Então assim, a partir dos 3 anos, no caso da acerola, né, ela bem cuidada, fazendo lá os tratos culturais, tudinho, ela vai me dar em torno de 100 quilos de fruto durante o ano. Isso por baixo, né? A partir do 4º ano, a probabilidade de aumentar é grande, porque ela vai ter mais, está mais encorpada, ela já está mais madura, e a tendência é ela subir com essa quantidade. Eu já já fiz uma observação num pé de acerola de 8 anos, que dá em torno aí de 200 quilos de fruto por ano. Um pé de acerola. Caramba, 200 quilos na verdade é totalmente fora da curva, né? Ou é algo que realmente acontece com frequência? Porque 200 quilos é uma quantidade, João Paulo, realmente bem grande. Eu fico até feliz de ouvir isso. Aqui vale ressaltar, vou fazer um pequeno jabazinho aqui, mas o seu João Paulo utiliza a acerola Futoshi, né? Positivo. A acerola Futoshi, que vocês já ouviram falar, a gente produz aqui no Promudas e fico até muito satisfeito em ouvir uma produtividade dessa tão alta. Eu, honestamente, esperaria falar algo próximo de 100 quilos como algo assim a ser almejado. Mas, já que consegue ter uma produtividade de 100 quilos por pé a partir do 3º ano e com tendências a aumentar essa produtividade, isso me surpreende muito e até me traz muita satisfação em ouvir. Então, realmente, com 4 anos você tem uma produtividade que não é sempre que acontece, mas pode chegar a 200 quilos. Como o senhor falou, algo próximo então de 5 grades por ano. Cada grade com 40 litros, né? É algo realmente muito interessante. João Paulo, até comente um pouco mais em relação, quando fala alagação, quer dizer aquele momento onde realmente tem uma disponibilidade de frutos muito grande no mercado, né? E você acaba perdendo preço, porque tem muita oferta. E como é que funciona? O senhor diz em relação a alagar, o senhor pode me falar em relação a preços, de comportamento de preço nesse período, em relação ao período que não está alagado? Quando não tem a chamada alagação, com certeza esse preço eleva, né?
ele vai aí numa basqueta aí com 40 pacotes, né? Ele varia em torno de 80 a 100 reais a basqueta, né? Então fica um preço muito bom pra gente, né? Cada pacote, aliás, tem qual o volume, é o peso? Ele é o litro, né? Ah, o litro. Cada pacote a gente põe 1 litro da acerola dentro daquele pacote. Então são 40 pacotes. 40 pacotes. 40 Cada basqueta, 40 litros, ficando a? Nessa faixa de 80 a 100 reais. Isso no período que não tem muita oferta de frutos. Muita oferta, positivo. E comparado ao momento onde tem muita oferta de frutos? Aí esse preço não compensa você empacotar, porque tem custo, né? Certo. Você tem o jornal, tem a sacola, tem a seleção, então não compensa muito. Então ele cai aí para em torno de 25 a 30 reais. Aí é hora de você mandar para a agroindústria. 50% da minha produção nesse período, né, de muita demanda de fruto, eu processo aqui na minha fabriqueta, né? E os demais a gente tem uns parceiros aí que compram da gente, né, que vem aqui na roça buscar para processar para a polpa mesmo, propriamente dita, de acerola. Sim. Quando tem a polpa em si, então o senhor consegue, vamos dizer assim, compensar esse menor valor de mercado. O senhor consegue um valor melhor por essa polpa? Compensa fazer a polpa nesse período? Ou é porque o senhor estoca para poder vender no outro momento, onde tem maior demanda? É porque Como eu é que funciona essa dinâmica? Eu o senhor estoca. Eu estoco. E o preço da polpa, ela não oscila muito. Não oscila. Não oscila, né? É diferenciado. Então, é X e vai continuar sendo X. Então, não existe essa dinâmica de preços como acontece na fruta natura. Não tem essa diferença de preço, né? Da polpa em si, já processada, e do fruto in natura. Tipo, até é importante dizer que momentos isso acontece. No ano, nós temos aí, sei lá, 2 semestres, vamos dizer. É o primeiro semestre que acontece essa alagação de frutos no mercado, ou no segundo semestre? Existe esse momento específico do ano que você espera que aconteça essa oferta maior de frutos? Geralmente é no primeiro semestre do ano, que a gente chama aí do período do inverno, né? Sim, sim. Aí qualquer pé de acerola com água, ela vai produzir, Certo. mesmo que tu não jogasse lá um NPK, mesmo que tu não fizesse nenhum tipo de adubação, mas tendo água no pé dela, ela vai produzir. Vai produzir. Aí todo mundo consegue produzir. Bastante no caso, Bastante, né? Entendi. Bastante. Interessante. Importante dizer que nós estamos agora no período do inverno. E aqui, para vocês que são de outros estados, outras regiões, quando a gente fala inverno aqui na nossa região, a gente quer dizer o primeiro semestre do ano, que geralmente vai de dezembro até ali março, abril, tem muitas chuvas acontecendo. Na verdade, aqui no Pará, aqui no Nordeste especificamente, é mais um período de muitas chuvas e um período de poucas chuvas. Nós temos basicamente 2 estações do ano, inverno e o verão. Basicamente é isso. Gente, um ponto bem interessante que vocês sempre nos perguntam, na verdade é fundamental para qualquer produtor de qualquer cultura, é entender como é que você organiza o plantio. Ou seja, espaçamento, número de plantas por hectare, como é que você faz essa organização. E no caso aqui, João Paulo, você hoje, já com tantos anos de experiência, o que você observa em relação à organização do seu plantio? Como é o espaçamento hoje que você adota ou que você julga que é o mais interessante para um plantio de acerola? Bom, desses anos, né, de experiência com a produção de acerola, eu sempre usei, né, o espaçamento de 5 por 5. 5 por uma 5. média aí de 400 plantas por hectare, né? Que a gente usa, uma média, né? Sim, sim. E a gente, no decorrer desse período todo, a gente observa que ela se adequou, ela ficou bem bacana aí para você a produzir, né? Em relação assim a manejos, por exemplo, tem manejo da poda, colheita, aplicação de algum tipo de defensivo agrícola. Esse espaçamento, ele lhe permite fazer todos esses manejos de forma adequada, porque tem muitos plantios que são bem fechados, espaçamento muito menor, 4x4 muitas vezes. E aí eu vejo que uma copa cola na outra, a dificuldade dos manejos ali é visível. E aqui para o senhor, nesse caso, esse 5x5, então, permite o senhor fazer todos esses manejos de forma adequada? Beleza, 5x5, não tem nenhum problema, não me atrapalha em nada nos meus tratos culturais, né? Não tem nenhum problema, porque a acerola, ela tende a crescer, né? E se você colocar um espaçamento que não seja adequado, isso aqui vai começar a bater planta com planta, e isso aí pode ter aí no manuseio uma perda considerável. Então hoje eu recomendo, pela minha experiência, né, que eu tenho aí desse período todo, um espaçamento de 5 por 5. É bem interessante. João Paulo, é o seguinte, todas as culturas exigem manejos, tratos culturais, isso é conhecido, mas quais são aqueles tratos culturais que na acerola o senhor julga que são fundamentais para o senhor ter uma alta produtividade?
Ou seja, Fernando, não pode faltar adubação. Beleza, não pode faltar irrigação. Isso é já conhecido. Mas que outros manejos você julga que são fundamentais para um plantio como esse dar certo? Qual seria? A poda. Poda. A poda. A acerola, de um certo, a partir do seu terceiro ano em diante, ela necessita, tá, uma poda. Por quê? Com certeza você vai eliminar alguns ramos que já estão ali cansados, né? Sim. Automaticamente vem outros ramos com mais vigor, com mais força, e isso aí com certeza também é mais produção também para a gente, produtor. Com certeza. A poda, no caso, então, você vai fazer para estreitar a copa, para renovar os galhos. Eu vejo que algumas das suas plantas elas são mais altas em relação ao solo, tem uma distância, né? Então tem todo esse tipo de poda para poder o quê? Levantar, fazer esse formato que a gente está vendo aqui. Mas, então a poda é com o objetivo de realmente renovar os galhos e permitir uma maior produtividade após a poda? Com certeza. Você, a partir do momento que faz essa poda, principalmente a poda central, né? Você dá aqui condições para essa planta ela ter um espaçamento, né? Para não ficar muito denso, para poder entrar a luz. Né? A poda central, você fala poda dos galhos do centro mesmo? Abrir do ali centro a copa. Mesmo. E também por debaixo, aqueles galhos que ficam na parte de baixo, encostando no chão, até para aproveitar bem o fruto, né? Porque senão vai apodrecer, apodrecer, vai ter umidade, ou seja, o fruto vai ficar comprometido. Então, se você observar, essa acerola aqui, por exemplo, já tem aqui seus 13 anos. 13 anos. 13 anos e continua produzindo, né? Mas tu vê que a gente tem esse espaçamento do tronco, né? Até o meio da árvore, ela está livre, não tem galho encostando no chão. Certo. É uma poda para suspender, vamos dizer, esses galhos. Olha, interessante esse comentário, o João Paulo, achei bem bacana. O senhor falou que tem 13 anos essa quadra aqui. Aliás, vale ressaltar que o João Paulo tem várias quadras com diversas idades, então é bacana para a gente ver diversos cenários da acerola, em vários estágios de crescimento. Mas aqui tem 13 anos. É muito frequente eu ouvir de produtores falando que tem que renovar o plantio com muita frequência. E no caso aqui, com 13 anos, o senhor já vê essa necessidade de renovação do plantio? Ou esse trabalho de poda faz com que o senhor tenha maior tempo de aproveitamento do seu plantio, dessa quadra especificamente? Veja bem, essa acerola há 13 anos, eu vou continuar aqui fazendo essas podas, no qual eu mencionei, né? E eu acredito aqui que ela vai aí buscar aí mais uns 4 anos a 5 anos produzindo. Então, superior a 15 anos, permanecendo com a mesma planta de aceroleira, sem substituir ela, o que muitas vezes a gente acaba ouvindo que é necessário acontecer. Aqui não. Aqui o senhor está tendo altas produtividades mesmo com essa idade. Isso é interessante. Tá, Paulo, então a poda é desses manejos que são fundamentais para você ter uma boa produtividade. Agora, dos manejos que você evita fazer aqui, ou que você não faz e não recomenda ser feito, qual seria esse? A capina em si com a enxada, né? Porque a partir do momento que uma planta ela chega naquele ciclo de floração, até mesmo já com fruto, você com a enxada corre o risco de você cortar ali uma raiz. Né? E a raiz nada mais é do que a veia da planta. Sim, né? Ela vai sentir e ela vai se defender. Né? E qual é a consequência disso? De fazer a capina com a enxada, no caso? É a perda da produção. Aquela floração, né? Primeiro flora para depois vir os frutos, e automaticamente na floração pode ocorrer o risco de ter esse abortamento aí dessa florada ou até mesmo do fruto. Então eu evito capina enxada. Eu uso mais aqui dentro dos tratos culturais a roçagem, a máquina, né? Eu uso a máquina aqui e tal. Não é trator, né? A máquina que eu digo é aquela roçadeira costal. Roçadeira costal, positivo, é que eu uso, né? Uma coisa muito curiosa andando aqui pelo plantio do João Paulo é que a gente observa que todas as quadras, absolutamente todas, têm consorciamento. A gente pode ver até aqui um pé de açaí atrás de mim, justamente porque nessa quadra ele já está fazendo o consorciamento com açaizeiros. Temos pés de acerola já formados, com 13 anos, como ele já falou, e temos pés de açaí já por volta do seu segundo ano, talvez. E por que essa estratégia, João Paulo? O que te leva a fazer consorciamentos com a cultura da acerola? Bom, primeiro que eu sou considerado pequeno agricultor. Né? A gente tem que usar bem o espaço da nossa terra. Né? E hoje também o açaí está na alta. Né? Sim. E aí eu aproveitando que eu não tenho terra suficiente para fazer o plantio de acerola e o plantio do açaí, e eu já venho também mais de 2 décadas fazendo esse consórcio açaí e acerola.
E te digo por experiência, e vai muito bem e obrigado, né? Porque vai chegar um período, né, que a acerola eu vou eliminar aí seus 4 anos, porque a partir do 5º ano o açaí ele já não quer mais ninguém ali com ele, né? Ele quer ficar solteiro, comendo, usufruindo ali do solo só. Né? A competição fica injusta, né? Depois de um certo tempo. Senão tu não consegue nenhum nem outro. Até por conta da sombra, a acerola na sombra, ela não vai produzir. Não vai produzir. Né? Então eu já estou introduzindo em todas as áreas que eu tenho de acerola, já tenho açaí. Aí, como eu falei no início, chega um período que eu elimino a acerola e vai ficar só o açaí. E aí não vou ficar sem acerola. É isso que eu estou dizendo. Eu vou continuar produzindo acerola, mas em outra área. Né? E sempre com essa estratégia. E sempre com essa estratégia, né? Aqui já foi uma área com mandioca, maracujá. A acerola está crescendo, o açaí está crescendo, maxixa, abóbora. Tudo que eu puder aproveitar e com esse recurso fomentar essas outras culturas, tranquilo. Nós precisamos aproveitar bem a terra. Aqui são áreas, na verdade, que vão ficar de forma ininterrupta, sem intervalos, produzindo, trazendo retorno para o João Paulo. Até porque, assim como vocês já acompanharam o nosso mesmo plantio, nosso plantio de açaí, por exemplo, nós substituímos a pimenta do reino pelo açaí. Então, está saindo a cultura da pimenta do reino e já entrando o açaí sem aquele intervalo de tempo, sem aquela área nos trazer retorno para a propriedade. A mesma coisa funciona aqui com o João Paulo. Essa estratégia de sempre consociar, além de diversificar as culturas aqui dentro, fazendo com que ele sempre tenha rendas interessantes, é uma estratégia muito, mas muito inteligente que todo produtor deveria procurar adotar. Bem, uma pergunta que eu acho que é realmente importante hoje o João Paulo já tem décadas de experiência com a agricultura e é muito importante a gente entender como é que funciona a visão de futuro de um produtor como ele, já muito experiente. João Paulo, hoje em relação à acerola, o que você planeja para o futuro? Em relação à expansão, diversificação, experimentar talvez um consorciamento diferente? Que tipo de estratégia você tem para o plantio de acerola para os próximos anos? Como é que você enxerga essa cultura na sua propriedade para os próximos anos? É como eu falei, né? Eu não vou deixar de plantar acerola, até porque tem uma procura muito grande na questão da polpa, que a gente beneficia 50% da minha produção. Sim. Eu beneficio, né? Transformo ela em polpa, né? E o que eu digo para o futuro, sim, né? Os pequenos agricultores, para os agricultores de forma geral, que gosta, né, da questão da acerola, que não pare de produzir. Né? O mundo precisa comer. Com certeza. O mundo precisa de alimento e quem leva esse alimento para o mundo somos nós. Né? 70% da produção mundial sai do pequeno agricultor. Então, vou plantar o açaí, vou plantar a pimenta do reino, vou plantar tal outra cultura, beleza. Mas não deixe de plantar acerola, porque além de ser uma planta que a gente come com os olhos, né? A gente chega no pé de acerola, é inevitável você não comer uma acerola, né? E além disso, rico em vitamina C, com certeza. Né? Com certeza vem ajudar a nossa imunidade e o produtor ficar com mais vigor para continuar trabalhando aí e acreditando principalmente na agricultura familiar. Em resumo, o senhor então realmente vai manter a produção de acerola, adotando as estratégias que você já aprendeu durante todos esses anos de experiência, porque realmente é uma cultura que para o senhor realmente é vantajosa. Bem, realmente muito interessante, eu até fiquei impressionado com algumas informações que o João Paulo passou para a gente, e eu acho que é isso. Se eu ficasse por aqui, com certeza ia fazer muito mais perguntas, mas agora é da hora de deixar o João Paulo trabalhar, que ele está no seu dia aqui de trabalho. Mas eu queria deixar um muito obrigado, João Paulo, de verdade, pela recepção. Espero ter outra oportunidade de vir aqui e ver mais informações como essa de uma pessoa que está no dia a dia, trabalhando na agricultura, na produção rural. Eu me chamo Fernando, aqui está o João Paulo, que mais uma vez muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Fernando. Disponha, precisando a gente está aqui. Junto nós vamos construindo uma agricultura mais forte e consolidada. Excelente. E eu te vejo no próximo vídeo.